Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada deste programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Hoje nos separaram, Ayrton. Nos separaram, é uma distância imensa. Mas pelo menos podemos olhar um no olho do outro, ótimo. né? Vai ficar mais intimista. Isso. Gente, hoje quem está conosco é um estudioso das redes sociais, do software livre, da inclusão digital. Nosso entrevistado participa intensamente do debate sobre as redes, sua influência política e seu uso, correto ou nem tanto, no mundo atual. É sociólogo e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, a USP. Hoje leciona na Universidade Federal do ABC. E é diretamente de São Paulo que ele vai conversar conosco. Muito bem-vindo, professor Sérgio Amadeu. É um prazer estar aqui, Kátia, um prazer estar aqui, Ayrton. E é muito bom falar com todos os ouvintes aqui desse programa que é extremamente importante para a apuração, para a reflexão sobre a nossa conjuntura. Ô, Sérgio, eu acho que é inevitável a gente começar conversando, já que a Kátia tocou no assunto redes e tal, né? Eu acho que é inevitável a gente começar conversando sobre esse cidadão chamado Elon Musk, não é? O que você está encaminhando? Isso deu uma esfriada agora nos últimos dias, né? Essa questão, ele voltou atrás e tal, o escritório do X no Brasil deu uma recuada e tal, mas o que você está achando disso nesse momento, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Elon Musk agiu de uma maneira muito estranha. Nós já sabíamos que ele era uma figura ligada à extrema-direita norte-americana. Isso não é novidade para ninguém. Se vocês olharem os jornais do último ano e um dos meses atrás, você vai ver que o Elon Musk se colocava como tentando ser uma liderança política da extrema-direita norte-americana. Mas, em geral, esses CEOs, eles tentam preservar suas empresas, eles não batem boca com o poder judiciário, não batem boca contra governos, né? Sérgio, é justamente por isso. Chama muito atenção que você tem um perfil mais baixo, por exemplo, do Zuckerberg, do Jeff Bezos e outros, né? Agora, o Musk ele se projeta como um agente político, muito mais claramente do que esses dois, embora todos sejam, obviamente. Mas no caso do Elon Musk, atacar um país, criticar, digamos, decisões internas de um tribunal de um país, é estranho isso. É que ele decidiu, no meu modo de ver, a romper com toda, vamos dizer assim, áurea de neutralidade. O Twitter, ele já tinha fechado o capital do Twitter, então ele não deve explicações a um conselho de acionistas. Quando ele comprou o ex-Twitter, que virou ex, ou X, ou X, ele fechou o capital. E ele fez algumas medidas que levaram a uma debandada grande do Twitter. O Twitter não está crescendo, o Twitter está encolhendo. E ele fez uma das medidas, uma das coisas muito, assim, estranhas, ele publica os seus posts e todo mundo do Twitter tem que ver. Então ele joga isso para todo mundo. Então, ele usa agora provavelmente o Twitter como um brinquedo político para ele, ou como uma plataforma do seu pensamento de extrema-direita. Isso é inegável, isso é um fato.
Então, mas mesmo assim, ele perdeu qualquer aura de que ele tem alguma imparcialidade, objetividade, não. Ele se ligou à extrema-direita brasileira. Ele entra diretamente na arena, né? Ele se transforma em um ente político como, sei lá, o Alexandre de Moraes, o Lula, o Bolsonaro, enfim, ou seja, ele sai de um campo mais ou menos delimitado que ocupam esses chefões das Big Tech, para ir justamente para polemizar, vai para o centro da arena política para polemizar. Isso chama muita atenção. Eu acho que ele está perdendo dinheiro com isso. E não me parece à toa essa briga com Alexandre de Moraes, né? Claro, mas ele não... deixa eu te falar. Ele já estava perdendo dinheiro antes da briga, porque ele fez mudanças no Twitter, insisto nisso, que pioraram. Ele é um péssimo gestor de rede social e ele jogou o Twitter para baixo. Enquanto isso, ele vai bater boca com o Poder Judiciário. Ele não está batendo boca com o Lula, ele pode tá tentando trazer esses caras para bater boca com ele, mas esses caras fazem ligeiros comentários, mas na verdade o que o Elon Musk fez, ele caluniou o ministro do STF, quando ele disse que ele forçou a mão na eleição. Isso é uma calúnia. Se ele não tem como provar, isso chama-se imputar a alguém um crime. Na nossa legislação é crime. E ele disse, eu vou também desrespeitar as decisões judiciais. Aí não dá. Por quê? Porque ele não diz isso da Índia, onde ele cumpre decisões judiciais de um governo de extrema-direita. Ele cumpre decisões judiciais da Arábia Saudita, um governo de extrema-direita ligado aos interesses norte-americanos. Ele fica pianinho na China e ele não falou um A contra a decisão do parlamento americano de tomar o controle do TikTok e passar para os americanos, roubar o TikTok. Porque se o TikTok, a ByteDance, não vender para os americanos, vai ser bloqueado em 6 meses. Ele ficou pianinho, não falou nada. Ele que diz que defende a liberdade, não defende nem a livre concorrência, que é um primado do capitalismo. Ele defende a mão grande. Ele é um cínico, ele é um político que, infelizmente, ele tem muito poder econômico, ele nasceu em berço esplêndido, ele é filho de dono de mineradora na África do Sul, de diamante, a família dele serviu ao apartheid, ele é um cara que nasceu bilionário, e aí ele brinca, né? Ele é não dá nem para saber se ele é um bom gestor, entendeu? Você fala, ele tem um monte de empresa, mas quando ele compra o Twitter, eu achei que é porque ele precisava de uma rede social para fazer parte do grupo dele. Porque o grande arqui-adversário dele nos projetos aeroespaciais é o Jeff Bezos, da Amazon. E a Amazon está ganhando contratos da NASA que antes eram da SpaceX, que é a empresa dele. E ele, em breve, ele também está tentando bater boca. Aliás, no ano passado ele tentou bater boca com o Zuckerberg. Mas o que acontece com ele? Ele tem uma empresa, ele tem um conjunto grande de empresas, mas ele não é páreo para o arranjo das chamadas Big Techs. Você tem Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, e ele está tentando entrar nisso. Mas talvez ele decidiu que não dá para fazer isso com o Twitter, não é necessário ter uma rede social comercialmente forte, e aí ele decide fazê-la ou torná-la um instrumento da extrema-direita. Então, é basicamente isso, porque ele, ao bater boca com o Poder Judiciário brasileiro, ele não dá, inclusive, outra alternativa, porque, veja, pensa bem, quem está nos ouvindo, né? Se o Poder Judiciário não cumprir, não obrigar o Twitter, o ex-Twitter, a cumprir ordens judiciais que ele determina, por que você que está me ouvindo, eu tenho que cumprir ordem judicial? Por que o Google vai ter que cumprir ordem judicial? Então não há outro caminho. O caminho é dobrar
o senhor Elon Musk e sua empresa. Aliás, só dentro disso, Sim, Sérgio, claro. O ministro Alexandre de Moraes recebeu até algumas críticas, né, e de pessoas um pouco próximas, digamos assim, dizendo que ele estava forçando a mão aí na Não. questão, né? Na verdade, essas pessoas querem aproveitar porque entende o que estava acontecendo. Isso foi articulado com o Brasil, essa entrada dele. Porque ele não criticou os governos do mundo, ele não criticou a China, não criticou, conforme eu havia dito, ele criticou o Brasil quando avança os processos contra os golpistas. Avança as investigações contra o Bolsonaro. Há uns dias antes dele fazer aqueles tweets que a grande imprensa também repercutiu, eu acho um absurdo. O que acontece? Você lembra que o Bolsonaro tinha que explicar por que ele foi pedir asilo, sabe o Deus o quê? Por que ele foi para a embaixada lá da Hungria? Sim. Então, ele estava numa situação muito difícil. E, além disso, está faltando ainda mandantes no crime da Marielle Franco. Nós sabemos da relação que Bolsonaro tem muito próxima do assassino de Marielle Franco, que ele nega, porque ele atua com desinformação, essa é a estratégia dele. Ele nega o possível. E uma coisa que a extrema-direita não observa é que ele é completamente desleal. Ele abandona todo mundo. Ele abandona na chuva, ele usa as pessoas, ele é um traste, mas ele estava sob intensa investigação. Aí entra o Elon Musk para tentar tirar a força do ministro Alexandre de Moraes e dos processos investigativos. É isso que ele fez, que ele tenta fazer, e alguns vêm falar, ele ganhou a briga, tal. Eu acho, ele não ganhou briga nenhuma. Ele conseguiu dar uma pausa nas investigações e ele articulou essas pessoas que são do centro-direita, que não tem mais espaço na política brasileira, tem pouco espaço, estão tentando reorganizar o espaço, né? E para isso, eles têm que dizer que a Lava Jato era uma maravilha. A Lava Jato era uma operação criminosa que envolveu muita gente boa, né, que envolveu gente que inclusive está na Rede Globo de televisão, que fazia farsas, vocês devem se lembrar. Olha, saiu uma equipe de jornalistas às 6 da manhã acompanhando veículos da Polícia Federal para fazer aquelas fotos espetaculares, pessoas algemadas. Você acredita que o jornalista estava de plantão a madrugada inteira ou de madrugada? Será que vai ter uma operação hoje? Aquilo tudo era combinado. Como foi combinado, né? O que aconteceu com William Bonner, o primeiro Twitter lido na Rede Globo, numa televisão brasileira de grande repercussão, foi o Twitter do general Vilas Boas, que era uma ameaça ao STF. Né? Agora, você acha que eu acredito que o William Bonner estava lá fazendo o Jornal Nacional, aí passa o estagiário e diz: olha, William, acabei de ler um tweet do Vilas Boas. Para aí, fala e mostra que ele acabou de publicar. É claro que foi combinado o horário da publicação. A Globo participou de um golpe contra a democracia. Mas eu sei que a Globo, mas vamos passar o pano. E assim a gente continua. Então tem um monte de gente dizendo que o judiciário não pode cumprir as funções do judiciário. Então eu acho isso um absurdo. Eu acho que falar que o Elon Musk pode tratar o Brasil como uma república das bananas é extremamente inaceitável para o nosso país. Né? Nós estamos entre as 10 economias do mundo, nós temos Constituição e estamos lutando para consolidar a democracia contra essa horda da extrema-direita, né, e do fundamentalismo religioso que quer destruir a democracia. E para isso eles usam a desinformação em escala. Né? É isso. A gente citou, digamos assim, o Musk como,
digamos, como um ente político, claramente político, mas ele tem interesses no Brasil que teriam sido contrariados, que estariam ou poderiam estar atrás vamos dizer, desse destampatório dele contra o Brasil de modo geral, né? Que são, digamos, os negócios da Starlink, que é uma das empresas dele, que lida com satélites de comunicação, e também a da Tesla, de carros elétricos, né? Basta lembrar, há pouco tempo, a BYD chinesa, que também é fabricante de carros elétricos, está se instalando no Brasil, né? E que é a grande adversária, digamos, planetária da Tesla, né? Então, Ayrton, eu não acho que isso seja a motivação, mas pode, sem dúvida, ser, né? Eu não converso com o Elon Musk, né? Mas eu acho muito estranho essa motivação, porque, primeiro, o governo fez contratos com essa empresa Starlink. Eu fui contra esse contrato. Eu sempre falei, isso é um perigo. A empresa do Elon Musk, ela faz inspeção de pacotes, como várias empresas fazem por motivos técnicos. Significa que ela pode escanear todas as mensagens que passam ali. Ele, por exemplo, ele não tem compromisso com a democracia. Eu acho que, por outro lado, a gente reforça uma infraestrutura crucial numa região crucial como a Amazônia, onde ele não veta entregar antenas dos satelitais da sua empresa para mineradoras, para criminosos, para assassinos de índios, de comunidades indígenas. Então, eu fui contra. Eu acho que o governo tinha outras alternativas e tinha uma de médio e longo prazo, que ele insiste em não fazer. É preciso cabear a Amazônia com cabos aquáticos. A Amazônia é uma região ímpar no mundo, não tem outra igual. Ela tem uma hidrografia muito rica, ela tem afluentes, rios. A nossa engenharia precisa se debruçar sobre como melhorar as conexões de cabos aquáticos, porque a nossa engenharia não se debruçou sobre como fazer cabos submarinos, mas eu queria falar para vocês que os cabos submarinos são a conexão da internet mundial entre continentes. Não vem para o satélite. Satélite não dá conta de carregar tantas informações e o satélite sempre tem ondas de instabilidade. Então, nós temos que apostar com verbas da Ciência e Tecnologia, da FINEP, para financiar pesquisas efetivas para melhorar o desempenho da engenharia de telecomunicação na Amazônia. Aí você fala, mas ninguém no mundo faz isso. Já tem experimentos de conexão de cabo aquático na Amazônia, tá? Não é nenhuma novidade, mas nós precisamos melhorar. Mas é claro que ninguém faz isso no mundo, porque ninguém tem uma região como a Amazônia. E o Brasil tem que parar com esse negócio. O Brasil tem que cuidar também das suas especificidades e parar com essa coisa da extrema-direita. Não podemos cuidar de jabuticaba. Podemos sim, a jabuticaba, aliás, ainda bem que existe, eu adoro jabuticaba. E se você... Tu e o Lula, né? Na verdade, é verdade. É isso aí. Então... mas o que eu acho que o Elon Musk, sobre o embate com a China, cara, a fábrica dele, inclusive, está na China, né? E ele fica quietinho. Agora, se ele tivesse incomodado com isso, ele tinha que se aproximar do governo. Aliás, esse governo é muito complacente com quem se aproxima dele, né? Com generais, com empresas de ex-bolsonaristas ou bolsonaristas que momentaneamente são ex. E, o governo iria tratá-lo, porque o governo também quer trazer, se ele falar assim, olha, governo brasileiro, quer implantar empresas aí no Brasil, o governo vai abrir os braços para ele. Porque tem sido assim, eu não estou falando nenhum absurdo, vocês olhem a trajetória. E talvez tenha que ser assim mesmo, você não vai impedir um investimento no Brasil que pode gerar emprego, pode gerar negócio. Mas ele não fez isso. Se ele
detonou o Alexandre de Moraes por causa desses problemas econômicos das suas empresas, eu queria dizer que ele é trouxa. Ele mostra que ele é um cara despreparado. Ele podia, né, fazer como faz o Facebook, como faz outras empresas. Ele tem que aprender, então. É duro ele ouvir que ele tem que aprender com o Zuckerberg, que ele até chamou o Zuckerberg para briga. Ele é um cara de pré-primário, né? E é isso, ele é o que ele é porque ele nasceu em berço esplêndido ao som e mar e à luz do céu profundo. Mas, Sérgio, as redes sociais e não a internet, né? Eu ouvi isso numa palestra do Demore há pouco tempo, em Santa Catarina, ele fazendo essa diferenciação, né? As redes sociais são o campo de batalha da extrema-direita, né? Eles vêm utilizando aí, a gente conhece a história já desde lá do BRICS na Europa, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, enfim, eleição em vários, né, lugares do país, de como eles estão, inclusive, ameaçando a democracia a partir dessa utilização. E nós enquanto esquerda, enquanto o campo popular, a gente está ainda remando, né, nessa correlação de forças ali nas redes sociais. Tu falasse sobre a questão da ciência e tecnologia, né? E há muitos anos a gente vem falando sobre a necessidade de termos as nossas próprias plataformas. Como é que tu está vendo esse debate? Na verdade, o que está acontecendo é que a extrema-direita ela percebeu uma coisa. As plataformas, elas se baseiam em coletar dados dos seus usuários e tentar fazer com que os seus usuários fiquem o máximo de tempo nelas para que se colete mais dados e para que se conheça melhor o perfil, o comportamento dessas pessoas. E ela faz isso para poder criar amostras e vender essas amostras a empresas, a prestadores de serviços, a agências de publicidade. Tanto é que elas viraram as plataformas online o maior receptor de verbas publicitárias do mundo. Então, por quê? Porque você personaliza, você sabe exatamente a amostra que você quer atingir. Então, ela é completamente monetizada. E a extrema-direita tem uma coisa que a esquerda não tem, que se chama dinheiro à vontade. Então, eles chegaram fazendo aquilo que eles viram, nós vamos dominar as redes sociais. Curiosamente, eles têm o maior número de youtubers, eles têm um número maior de pessoas pagas, disponíveis, fazendas de cliques, coisas até ilegais, eles têm tudo. Mas eles, em vários momentos, eles perdem a disputa na rede. Né? Por quê? Porque você tem um engajamento maior das forças democráticas, das forças de esquerda, mas esses momentos são muito, muito específicos. Né? Agora, de fato, toda vez que a gente tem que usar o Facebook, usar essas plataformas, a gente fica dentro do terreno da monetização, dentro do terreno do controle invisível dos sistemas algorítmicos, né? Das redes artificiais que operam essas plataformas e são invisíveis, né? Então, essas plataformas, elas não são intermediárias do discurso público, elas são mediadoras, elas interferem, elas conduzem o olhar das pessoas, aquilo que as pessoas vão ver, a frequência com que elas vão ver. Então, nesse sentido, as plataformas são um problema para a democracia. Só regular não vai adiantar. Então, por outro lado, a gente não tem força econômica para criar alternativas, porque as alternativas não podem ser só políticas, porque por mais que a gente faça um site, um blog, uma plataforma política, o número de pessoas que se interessam só por isso é muito menor do que as que se interessam por cultura, por esporte, por temas cotidianos. Então, a gente teria que ter uma plataforma ou uma alternativa à plataforma que tivesse o futebol, que tivesse a riqueza cultural da América do Sul, é fenomenal. E hoje,
com sistemas de deep learning, com os grandes modelos de linguagem natural, nós podíamos testar ou treinar um modelo que juntasse todo um pessoal da América do Sul, que tem 2 línguas e várias línguas indígenas dos povos originários, mas tem 2 línguas daqueles que vieram ocupar a parte do mundo, que é o português e o espanhol. Mas hoje você pode, com tradução quase simultânea da voz, passar do português para o espanhol, usando inclusive a voz. Retira o padrão da voz, coloca ela na outra língua e fala. É um modelo que dá para fazer? Dá para fazer. Então você romperia a barreira da língua e tinha uma base de pessoas que adoram futebol, que tem uma cultura muito rica, que poderia fazer essa plataforma que não fosse igual a essas que já existem, mas que combinasse cultura, entretenimento, esportes e política. Mas a gente, para fazer isso, precisa de recursos. E não parece que existam forças econômicas dispostas a fazer isso. Por exemplo, a Globo talvez conseguisse um financiamento para fazer algo semelhante, mas a Globo é uma empresa que é quase que um serviçal dos interesses norte-americanos também. Você vê como ela trata o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? É uma empresa que defende os primados do sionismo, defende tudo o que tem de reacionário quase. Claro que na área de costumes, eles têm uma postura mais adequada, né? Então eles não atacam homossexuais, não atacam as mulheres, não atacam os negros, apesar que boa parte da ideia de que o racismo não existia no Brasil vem da Rede Globo. Porque a Rede novelas, Globo... né? A Rede Globo dizia que o Brasil era uma democracia racial. Inclusive, do Ali Camel, né? Não sou racista. Tem livro dizendo isso, e ainda mantém aquele cara da Globo News que fala que o racismo não existe, isso existe outra coisa. Ou seja, eles são reacionários em grande parte do tema, e eles têm interesses contra a distribuição de renda, Sérgio, contra essa política de justiça social, né? Ô Sérgio, o que a tua bola de cristal diz a respeito do futuro do tal de projeto, agora novo projeto para controlar as fake news? Então, isso é interessante, né? Porque me parece que uma coisa que essas big techs conseguiram também, como efeito colateral do bate-boca ali do Elon Musk com o judiciário, foi... primeiro mostrou para o Congresso que precisa regular as plataformas. O cara está dizendo que vai fazer o que ele quer. Por outro lado, as plataformas devem ter articulado com o Lira para tirar aquela proposta do Orlando Silva. Do Orlando Silva, porque o Orlando Silva tinha avançado muito. A proposta que surgiu do Senado era ruim, tanto é que o projeto de regulação das plataformas virou apelidado de fake news, contra as fake news. Mas ele não é só contra as fake news. Ele é um projeto de regulação das plataformas. E o Orlando tinha recuperado essa questão, tinha tirado aqueles arrobos, os exageros que existiam de criminalização em massa de pessoas, e ele tinha 2 coisas que eu gosto de destacar, importantíssimas. O PL 2630, ele exigia a transparência das plataformas, e essa transparência garantiria a liberdade de expressão, que não existe hoje. Então é o seguinte, se eu tenho meu perfil bloqueado, ou com a visualização reduzida dos meus posts, eu não fico sabendo. E aí, eles teriam obrigação, todo bloqueio, redução de visualização, informar aquele que foi vítima disso. E colocar as causas. E ter humanos para argumentar quando houver uma negativa, ou quando houver uma necessidade de recurso a isso. Por outro lado, a cada período, a cada tempo, a plataforma teria que publicar um relatório mostrando
quem e por que foram bloqueadas as pessoas. Né? Então teria que ter, dizer que dados que cruza, tinha que ter um relatório grande, importante, sobre o cruzamento de dados, as pesquisas que eles fazem que a gente não fica sabendo, com os nossos dados. E, portanto, a transparência e a explicabilidade é uma coisa que tem muito forte no projeto do Orlando. E uma outra coisa que também as plataformas não aceitam é que os conteúdos considerados criminosos teriam que ser removidos. E aí as plataformas não querem, porque muitas vezes esses conteúdos, eles são claramente... eles engajam, eles são espetaculares, porque a lógica de modulação nas plataformas é a espetacularização. Por isso que ela chama tanta atenção e etc. Né? Ela tem que ser... por isso que a qualidade da informação cai e o que ganha é o exagero. Né? Então é isso que monetiza muito essas plataformas. Então, esses dois pontos, transparência e explicabilidade, mais conteúdos notoriamente criminosos não poder circular, as plataformas não querem. E aí você diz, mas a moderação de tudo isso vai ser feito pelas plataformas? Isso estava em questão. Eu sou contra que as plataformas aumentassem seus poderes de moderação, porque eles já têm. Por isso que eu dizia, quem tem que definir, né, regras e posturas de moderação de conteúdos, na minha opinião, tem que ser um grupo que a lei vai constituir e que um coletivo com a participação da sociedade civil, do poder do Ministério Público, da estrutura do Estado, mas também de representações da sociedade civil e das empresas, para poder discutir o que é, na verdade, que tem que ser, muitas vezes, o procedimento das plataformas de moderação. Então, democratizar ao máximo, porque se não for a sociedade que controla as plataformas, eu insisto, será as plataformas que controlarão o discurso público. Que estão controlando, na verdade, né, Sérgio? Estão controlando. Estão controlando. E aí eu só queria dizer o seguinte, quando você me falou, olha, uma coisa é a regulação da internet, outra coisa é a regulação das plataformas. É muito importante isso, porque nós temos uma regulação da internet que é técnica, é feita por protocolos, é feita por uma série de elementos que funcionam muito bem. E a gente tem no Brasil uma lei que é muito, muito influente no mundo, que é o Marco Civil da Internet. Ele deu estabilidade para a internet. Ele impediu que quem controle os cabos controlasse os conteúdos que passam pelos cabos. E quem controla a infraestrutura de telecom controlasse o que é aquilo que vai ser comunicado. E o Marco Civil também deu estabilidade. Diz assim, olha, nesse programa que a gente está falando aqui, ou num blog qualquer, ou num site, e tem lá 500 comentários, o cara entra e faz um comentário criminoso, o site não pode ser responsabilizado por aquele comentário, exceto depois de acionado, e ele não aceitar remover, uma vez que se detecte que aquele conteúdo é notoriamente criminoso. Então o Marco Civil dá uma estabilidade jurídica. Né? Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Essa é a lógica, né, de toda a lei, mas claramente do Marco Civil. Mas não existia essa ocupação das plataformas pela extrema-direita. Esse é um fenômeno que vai se avolumar a partir de 2015 e em 2016 é onde a sociedade mundial percebe aquilo que já vinha acontecendo. Mas por que eu digo isso? Porque a lei de controle de plataformas, controle democrático, a lei que vai fazer isso tem que ser uma lei específica, dadas as características específicas da plataforma. Olha, a plataforma não é um blog de futebol, onde eu acho que o torcedor do Grêmio
pode ter um blog que não aceite comentários do torcedor do Internacional. O torcedor do Internacional não aceite comentário do torcedor do Grêmio. Por quê? Porque o blog tem uma finalidade, ele não se propõe ser neutro. Só que essas plataformas, elas se colocam como espaço público de conversação. Aí não dá. Aí ela não pode bloquear o meu podcast, como ela fez várias vezes, quando eu discuto a questão do racismo, quando eu discuto o controle delas próprias sobre a tecnologia. Não dá. Então, eles têm que seguir as regras da democracia do meu país. Dentro disso que tu tá falando de crime, né? A gente está vivendo aqui, principalmente no sul do Brasil, uma epidemia de grupos neonazistas. Sim. Né? Tive recentemente num encontro em Santa Catarina, o primeiro Fórum Catarinense de Comunicação Popular, onde se falou muito sobre isso. Por exemplo, Blumenau, uma cidade de Santa Catarina, só lá parece que tem mais de 60 grupos. Nossa. Né? E como tu avalia que as redes sociais, de alguma forma, ajudam a proliferar esses grupos? Olha, eu acho, viu, Kátia, porque o nazismo, ele não é aceito constitucionalmente no nosso país, porque o nazista, ele pode até mudar de nome a política dele, né? Mas ele vai ser discriminatório, misógino, ele vai ser racista, ele defende a supremacia branca, inclusive todo esse arcabouço não é legal, não é constitucional no Brasil. Então, as redes sociais têm dificuldade, porque, insisto nisso, né, elas não estão regulamentadas, eles não têm mecanismos e, se têm, não operam para impedir esses grupos neonazistas. Esse fenômeno do neonazismo não é só brasileiro, ele está no mundo inteiro, e ele está ganhando cada vez mais força. Por quê? Uma parte das lideranças neoliberais, ou a maior parte delas, abandonaram a defesa da democracia. Passaram a defender... Sérgio, desculpa te interromper, era justamente isso que eu estava querendo tocar nesse assunto, porque o capitalismo sempre se apresentou como uma espécie de gêmeo univitelino, digamos, da democracia liberal. Mas esse tipo de coisa parece que se rompeu já, digamos, mais claramente recentemente, embora no passado, por exemplo, o capitalismo ou o neoliberalismo tenha vivido muito bem, obrigado, sobre as asas de Augusto Pinochet no Chile, né? Mas recentemente, depois daquele período, mais recentemente, no século XXI, a gente percebe isso, né? Porque a democracia e os seus direitos e suas garantias, o estado de bem-estar social, enfim, em determinados países que ainda vigora, passaram a ser um entrave, digamos, para a tarefa, digamos, para a mastigação do capitalismo, né? Mais predatório, né? Então, você acha que acabou, digamos assim, essa conversa de amor eterno, essa ilusão de amor eterno entre capitalismo e democracia? Acabou. Eu vou dizer o seguinte, acabou mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu vou te trazer argumentos, porque fica parecendo que é uma opinião desprovida de fundamentos empíricos. Mas eu vou te falar. Em 2009, ocorreu um encontro de um think tank da extrema-direita americana, o Grupo Cato, onde lá esteve Peter Thiel. E ele disse em 2009 uma frase que ficou muito famosa, muito alardeada: a liberdade não convive mais com a democracia. Entenda o que ele quer dizer. Ele depois é defendido num texto que está disponível na internet, um texto crucial para entender o pensamento da extrema-direita norte-americana e mundial atual, que é o texto The Dark Enlightenment, ou o Iluminismo das Trevas, ou Iluminismo Dark. E nesse texto, o seu autor, filósofo Nick Land, ele no começo diz: a democracia é um vetor. É um vetor, então não tem jeito. Democracia vai conduzir para
a ampliação do Estado para dar direitos para essas pessoas. E, portanto, a democracia poucas vezes é barrada por governos de extrema-direita que impedem essa ampliação do Estado. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que, logo depois de citar essa frase do Peter Thiel, que aliás era sócio do Elon Musk no PayPal, o Peter Thiel é fundador do PayPal e é um dos dirigentes de uma empresa da CIA chamada Palantir, que vende tecnologia aqui para governos estaduais e no mundo inteiro, e que está lá ajudando Israel a matar palestino. Então, esses caras, eles romperam uma grande parte do empresariado que ainda falava, não, nós precisamos de ter mais força, eliminar esses direitos, declarar que a sociedade tem que ser mais concorrencial e mais focada em empresas. O neoliberalismo é o governo, é a sociedade das empresas. Transforma, inclusive, o trabalhador em empresa individual. Então, o neoliberalismo, ele vem com muita força e ele rompe, de fato, com a democracia. Eu temo que essa onda neoliberal do mundo, ela tente se instaurar para fazer o que foi o século XX nos países ricos, que eram democracias liberais. Eles tentem se implantar como governos neofascistas, autoritários, reacionários. E para eles se implantarem, eles precisam da desinformação como estratégia. Essa é a estratégia deles. Eu queria chamar a atenção disso porque as pessoas acham que desinformação é um político contando mentira. Isso sempre existiu, não é esse o problema. A desinformação, a estratégia da desinformação é a seguinte: o Bolsonaro vai naquele cercadinho que ele fazia lá no Palácio, chama a imprensa e fala, o Greenpeace jogou óleo nas praias do Nordeste brasileiro. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Ele no dia seguinte mudou de assunto. Ele não tem nenhuma vinculação com a realidade. O importante é fazer a horda deles sair reproduzindo. O importante é seguir o líder. O importante não é um cara como o Yiannopoulos, que era uma liderança da extrema-direita norte-americano, um youtuber, ele falar, eu sou homossexual, entrar todo com bandeiras de homossexual e falar, só que o homossexualismo destrói a família, esses caras têm que ser perseguidos. Você fala, meu Deus, isso é irracional, mas quem te disse que o neofascismo ou o fascismo histórico, eles têm uma característica, chama-se irracionalidade. Daí romper com o iluminismo. O iluminismo não é tudo isso, não é bom, mas tem coisas muito boas. Quer dizer, o grande problema continua sendo a Revolução Francesa ainda. Não, mas tem também a ideia, porque entenda, por que eles são contra a ciência, contra a educação, contra a cultura? Por quê? Porque são aquilo que se produziu de grande monta no mundo a partir do iluminismo. Então, a ciência moderna, né, que tem graves problemas, tem o problema do positivismo, tem o problema dos impactos ambientais que nós estamos vendo, é uma tragédia, a ciência não pode tudo, esse projeto de dominação iluminista é errado, mas nós temos que superar e não voltar para o irracionalismo, onde que é a ideia deles, porque aí eles fazem um embate entre valores, pode observar, o que importa para o Bolsonaro é um cara e dizia claramente que não sabe economia, não sabe política, não sabe patavina nenhuma, mas ele é o cara contra o sistema. E isso que sistema? Esse sistema que ele diz que é de socialismo, o Brasil é socialista. Quer dizer, se tem uma coisa que está longe do socialismo, é o Brasil, um país de miseráveis, um país de concentração de renda absurda, onde os ricos ficam mais ricos, os pobres e a classe média fica mais pobre. Então, na verdade, ele não importa com a realidade, ele importa em criar uma onda de confusão, porque ele acredita que na confusão informacional, no caos, quem vai prevalecer são eles e os seus valores reacionários. O Sérgio, nesse ambiente que está descrevendo,
Eu acho que aumenta muito, digamos assim, a responsabilidade do jornalismo na medida que o jornalismo tem, pelo menos, está escrito lá, uma responsabilidade com a verdade factual. E essa ideia de disseminar as teses mais extravagantes e através das redes, enfim, através da voz do líder, né, no caso, Bolsonaro, essa ideia conflita com a verdade, assim como conflita com a verdade a ideia da terra plana, a ideia de que o cara toma vacina e vem um chip junto para o cara ser monitorado por antenas parabólicas, ou seja lá o que, antena de celular, e outros desvarios, né? A história de que a vacina causa AIDS. E todas as coisas foram ditas e foram reproduzidas, né? Então parece que a verdade é revolucionária nessa história toda. Né? É que você tem o desprezo pelos fatos. Eles precisam disso. Não é brincadeira isso. Eles criam um passado que nunca existiu, eles criam os valores reacionários e no caos informacional deve prevalecer a crença. Por isso que eles têm uma ligação intrínseca com o fundamentalismo religioso. Muito bem, Sérgio. Te convidar a continuar aí com a gente, né? Para continuarmos aí o nosso papo. Mas aproveitar aqui para convidar quem está nos ouvindo, nos vendo, a contribuir com o Brasil de Fato, a ser um amigo do Brasil de Fato e contribuir com a nossa comunicação popular, com esse jornalismo, né, que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Prensa na imprensa. Pois é, Kátia, assim como já aconteceu com outros convidados aqui do podcast, né? Eu sempre aproveito quando esse convidado tem uma vinculação com o tema comunicação social para prolongar, digamos assim, o Prensa na Imprensa, prolongando também a conversa com ele, a conversa com o entrevistado. Bom, então, justamente isso, eu queria conversar nesse espaço, continuar conversando com o Sérgio Amadeu. Mas antes, eu quero lembrar o seguinte, esse programa é gravado e nós estamos gravando esse programa no dia 17 de abril. Né? E essa data, 17 de abril, que é uma quarta-feira hoje, marca 8 anos do golpe midiático, parlamentar, judicial contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela foi inocentada completamente, mas até hoje, nós não ouvimos um meia-culpa da imprensa. Talvez demore 50 anos, como demorou o meia-culpa da imprensa pelos eventos de 1964. Bom, continuamos aguardando. Né? Até porque a imprensa foi grande responsável pela disseminação, digamos assim, da criminalização do governo da Dilma, né? Pelo desfecho e suas consequências, entre elas o desastroso mandato Temer e o inominável mandato Bolsonaro, com uma imersão do país num arremedo de nazifascismo. Bom, voltando então ao Sérgio. Sérgio, de que modo, no teu entendimento, a internet e as redes estão moldando o nosso mundo? E no caso específico da imprensa corporativa, quanto tempo você dá para a mídia impressa abandonar de vez o suporte do papel? Na verdade, o papel ele pode continuar existindo, mas cada vez mais secundariamente, né? Porque, olha, é diferente do livro. O livro, ele não vai desaparecer, como alguns diziam. Não vai, porque é muito melhor ler em livro. O livro permite uma série de manuseios ou de trajetórias de leitura que o outro tem mais outro tipo de atividade que você vai desempenhar, por exemplo, esses
esses sistemas de e-books, né, eles são também muito limitados, né, eles não conseguem dar um conforto à leitura como a gente tem no livro. Por outro lado, o jornal ele não se altera como suas representações em sites, né? A velocidade da informação é muito grande e o capitalismo acelerou isso de uma maneira muito importante, que não existia antes. Essa aceleração faz com que o tempo todo a gente quase que tenha as informações, eu sei que não é em tempo real, mas é num tempo muito próximo. Então, o jornal de papel, ele congela aquilo, né? Ele estanca aquela informação. E isso é um dos maiores problemas, não é nem o papel o maior problema. O problema é esse. E então ele pode continuar existindo e vai ter um problema, que ele vai ser muito ilhado, ele vai ser uma coisa de nicho, ele já é uma coisa de nicho. Agora você pega, o som é um pouco diferente, o rádio não vai sofrer isso, o rádio não vai, porque o rádio dialoga com a web, você pode ter uma estação de rádio na web, pode ter online, em tempo real, ele pode ter versões em podcast. Os podcasts, eles são muito populares, crescentemente populares. É claro que não é popular como o WhatsApp, né? Mas ele deve ter no Brasil, eu não tenho o número de cabeça, mas deve ser 30% da população ouve normalmente, costumeiramente, podcasts. E o rádio também é algo importante, né? Então eu sugiro que a gente analise as mídias todas de acordo com as suas características, né? Então, eu penso que o fato do jornal ser online, o fato de grande parte estar vinculadas a sites, não vai diminuir a importância do jornalista. Mas o que, por exemplo, os sistemas grandes de linguagem, então, a IA, chamada IA generativa, inteligência artificial generativa, está matando, é um tipo de jornalismo burocrático. Porque o que vai estar se enaltecendo agora é o verdadeiro jornalismo, aquele da apuração, aquele que um robô não vai conseguir fazer, nem um modelo de linguagem. Queria chamar a atenção, por quê? Porque a reportagem é insubstituível, o jornalista é insubstituível, o profissional que vai atrás do fato e cobre o fato, privilegiando o fato, por mais que ele tenha uma visão, por mais que não seja totalmente objetivo, por mais que não seja neutro, mas ele vai trazer as visões sobre aquele fato e ele vai trazer o fato. Então, nunca foi tão importante trazer o fato. O Brasil de fato, né? E não o Brasil da invencionismo, da ficção, o paralelo. Não ficção, o Brasil paralelo. Então é mais ou menos isso, né, que eu penso. Tá certo. É isso aí. É inexorável essa história do papel, né? Pode continuar. O livro certamente vai progredir, mas o jornal, que está envolvido com coisas muito mais, digamos, possíveis de serem recicladas, claro. Enfim, né? Coisas que não têm perenidade, obviamente o jornal impresso hoje vai ser algo de museu logo adiante, né? Ele vai, mas vai ter sempre, é que nem o vinil, né? No caso do vinil... com certeza. Sempre vai ter aqueles que gostam, né? Com certeza. Não, mas é que o vinil é insubstituível, porque o som ele não é digital, é analógico. Então... é importante registrar, eu estava vendo as tiragens em papel dos grandes jornais brasileiros, da Folha, do Estadão, do Globo e dos que se seguem, dos 10 maiores. Você junta os 10 maiores jornais brasileiros, eu não fiz a conta, mas eu te diria o seguinte, a tiragem dos 10 maiores jornais brasileiros não chega a 500 mil, somado. Não deve chegar, não deve chegar. Não chega a 500 mil somado. Isso caiu no mundo inteiro, isso você tem razão, e
o que não aconteceu e que todo mundo dizia que tinha dúvidas, o rádio ele teve menos queda do que a televisão, né? Que loucura, né? Os programas de televisão, por exemplo, a garotada não vê mais. A televisão tem uma importância, claro, mas as pessoas estão cada vez mais online por causa dos streamings, por causa dos podcasts, por causa desses grupos que conseguem fazer, como o próprio TikTok, né, que é uma coisa que tem um sistema algorítmico muito forte que identifica o padrão e de interesse, de comportamento do usuário e oferece vídeos naquele padrão com o gatilho, né? Mal tá terminando um vídeo, tá chamando um outro. Então é uma coisa, a meninada, os mais jovens estão dando muito prestígio a uma série de mídias específicas. Mas me chama muito a atenção que esse império da visualização, né, ele pode estar derrubando um tipo de atividade cognitiva que é derradeira, que é a leitura. E isso está gerando dificuldade de concentração em muitas dos adolescentes. Eu tenho alunos, por exemplo, que têm dificuldade de leitura. O Brasil foi um país que não lê tradicionalmente muito, mas eu acho que isso está sendo afetado. A gente não tem uma pesquisa sobre isso agora, mas eu vejo que a capacidade de se concentrar mais que 5 minutos está ficando difícil. E isso, nossa, eu diria mais do que 30 segundos. Redução de vocabulário aguda, né? Isso sim, redução de vocabulário, o cara não lê, ele não... Isso vai descrever qualquer coisa mais complexa, assim, vai ter que descrever. E junto até com isso... Até para, digamos assim, digamos, acionar uma inteligência artificial, quero que faça isso, assim, com tais características. Ele vai ter as características, tu não consegue fazer isso. Ele vai ter dificuldade de acionar essa IA realmente existente, né? E eu lendo hoje saiu no UOL em São Paulo, hoje 17, né, de abril, saiu uma matéria que só podia ser do governo do estapafúrdio Tarcísio. O secretário da Educação, ele está dizendo que vai orientar os professores a corrigir os seus trabalhos para apresentar em aula, organizar as aulas a partir do chat GPT. Quer dizer, uma coisa é o professor usar o GPT, se ele tem habilidade para tal, para ajudá-lo, auxiliá-lo, né? Outra coisa é tornar isso uma obrigação, que ele já queria impedir que tivesse livro didático. Olha a cabeça do educador, que se diz educador. Ou seja, ele quer substituir o livro didático por PowerPoints motivacionais. Não, ele perdeu essa, mas ele continua no afã de tornar a escola uma fábrica de imbecis, porque é isso que ele quer. Ele quer vender produtos da sua empresa, do grupo que ele é sócio, e ele quer fazer coisas do tipo, em vez dele aumentar a autonomia do professor, dar salário, porque agora está acontecendo uma coisa, eu não sei se vocês sabem, eu não sei a realidade do Sul, mas veja, o número de estudantes que estão indo para busca de escolas de cursos que preparam as pessoas para serem professores do ensino fundamental está caindo. Sim. Absurdamente. Daqui a pouco nós vamos ter um problema. Mas você sabe por quê? Primeiro que o professor está sendo destruído pela doutrina dos fundamentalistas religiosos e pelo bolsonarismo, que tem uma massa muito grande de adeptos, que são os ignóbeis. Esses caras desprezam os professores. Segundo, que ele vai pensar se não é melhor ser motorista de Uber, por causa dos baixos salários. E terceiro, que tem um autoritarismo crescente e um controle absurdo de como ele deve se comportar na escola, tirando tudo que é a qualidade
do educador, que é a autonomia. E se você pegar o país que lidera os rankings de melhor educação no mundo, a Finlândia, lá o professor ganha como médico, o professor do ensino fundamental, a mesmo nível salarial, tem status, porque é extremamente respeitado, e tem uma autonomia brutal na sala de aula, porque inclusive ele prepara o seu próprio material didático. Então não tem a mínima condição, né? O que nós estamos vivendo hoje é uma situação onde a inteligência artificial, e assim eu termino, a realmente existente, o deep learning, machine learning, ele pode gerar um efeito de emburrecimento geral de uma parte da sociedade, que vai deixar de escrever, que vai botar tudo, e cada vez mais usando o som. Faça tal coisa, faça aquilo outro. Nem escrever ele vai precisar. Tu vai ter que voltar aqui, Sérgio, no podcast para falar só sobre isso, né? Porque a gente está vivendo uma transformação no mundo aqui agora, né? Com essa questão da inteligência artificial. Isso. Então precisamos muito aprofundar isso. Já quero te agradecer e te convidar a ficar aí com a gente para o último quadro do nosso podcast. Gente, estamos chegando então naquele quadro mais animado, né? Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, mandar seu feedback aqui para o nosso programa. E também te lembrar da programação do Cine Bancários, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre, que fica aqui no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região, que teve uma novidade essa semana, Centeno. Sabia que ele foi relançado, o Cinema Bancários, na quinta-feira? Ele foi relançado com novos equipamentos de projeção, completamente digitais, um dos melhores equipamentos de cinema de Porto Alegre, né? E, enfim, com uma lei da Paulo Gustavo. E para comemorar esse relançamento, foi exibido com entrada franca o premiado longa-metragem inédito Sem Coração, que vai permanecer aí na sessão das 19 horas. Também estreou o documentário Uma Bahia, de Murilo Salles, sobre a Baía da Guanabara, na sessão das 17 horas. E continua A Paixão Segundo G.H., que vai para a sessão das 14h45. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana não poderia ser outra, tá? É a Dilma, injustamente afastada há 8 anos, naquela sessão escabrosa da Câmara dos Deputados, né? E com os votos da borra do Legislativo, né? Que desde então se esforçou bastante e conseguiu ser pior ainda do que era naquele momento, em 2016. Muito bem, aquela fatídica sessão. Eu acho que nunca se falou tanto a palavra família, né, dentro do Congresso Nacional como aquele dia. Família, papagaio, a vovó, a titia. Até aquela homenagem ao Ustra, a gente teve que engolir aquilo. Eu não sei, Amadeu, se tu tem outra proposta. Eu tô aqui bem inclinada a seguir aí a indicação do Centeno. Eu também, eu sou plenamente a favor dessa indicação. Ainda mais nessa data, né? Nessa data, né? Ela merece. Então aí a nossa figuraça dessa semana é a sempre presidenta Dilma Rousseff. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o nosso jornalismo, aquele jornalismo que conta o que a mídia tradicional não conta. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Lembrando também que se você tem um recadinho, uma crítica, uma sugestão para nós, pode enviar para a nossa redação através do e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul. A gente termina por aqui, mais uma vez agradecer a participação do professor Sérgio Amadeu e até a semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.